Está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, um pequeno gesto pode salvar uma vida. E ele se torna ainda mais significativo se for praticado por gratuidade. Para conversar conosco sobre doação voluntária, hoje recebo a Ivna Sá dos Santos, jornalista, fotógrafa e professora. E você, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Boa noite, Ivna. Boa noite. É um prazer tê-la aqui mais uma vez no Conexões. Desta vez para a gente conversar sobre doação voluntária. Isso implica uma atitude de gratuidade. O que significa praticar a gratuidade? Padre Márcio, para mim, praticar a gratuidade passa por um coração grato, né? Eu acho que tem até uma passagem bíblica muito forte, a quem muito foi dado, né? Será cobrado. Eu penso assim, quem muito dá, quem muito recebe, muito tem esse desejo de retribuir. Então eu falo assim, um coração grato é aquele que se coloca... Eu falo assim, eu recebi tanto de Deus, recebi tanto da vida, recebi tanto, então eu preciso também colocar o que eu tenho à disposição, seja bem material, seja talento, seja dons, né? Eu acho que isso é a gratuidade, no meu entendimento. Agora, no mundo contemporâneo, numa sociedade de prazer e bem-estar, na onda do consumismo, do neoliberalismo, no tempo do Deus dinheiro, onde tudo é comprado, é muito difícil praticar a gratuidade, não? Muito. Muito porque, primeiro, ela passa pelo pressuposto do tempo, né? E as pessoas estão sempre dizendo que não tem tempo. Então, a gente tem que, para trabalhar com gratuidade, você precisa, de algum modo, perder, né? Esse perder tempo para as pessoas é perder dinheiro, né? Então, se eu estou pressupondo um ato de gratuidade, pressupõe que eu estou dispondo de alguma coisa para estar fazendo outra gratuitamente. Esse gratuitamente pressupõe que eu não estou recebendo materialmente nada em troca, porque eu acho que você recebe de outra maneira, né? Nós vamos falar sobre né? isso. Eu acho que passa por aí. Então, eu vejo que é um desafio constante, né? É um exercício também de se colocar no lugar daquele que precisa. Pensar assim, se fosse comigo, e se fosse na minha situação, né? Então, eu poderia dizer que talvez a motivação para alguém praticar a gratuidade fosse justamente um viés espiritual que dá sentido para a vida, né? Claro, claro. O entendimento de que eu não sou uma ilha, né? Que eu preciso do outro, que o outro precisa de mim, que a gente é chamado a viver em comum unidade. Olha, nesse sentido que a senhora diz aí, eu não sou uma ilha, homem algum é uma ilha. Em todos os aspectos que a gente pensa, nós vivemos com os outros, nós precisamos uns dos outros, nós só aprendemos uns com os outros. Então é preciso pensar o todo da vida, da minha, da sua, de uma cidade, de uma nação, para que todos sejam privilegiados. E não apenas uma parte, né? Um grupo específico. Com certeza. Né? Então, agora, quando a gente fala em gratuidade, vem à mente também o termo voluntário, né? Ser voluntário significa algo espontâneo, algo praticado com a devida consciência. Não significa que a pessoa possa ser conduzida a tal, né? Não pode ser explorada no voluntariado, né? Não, não. Pois é. Inclusive, as ações e ONGs que fazem trabalho voluntários, a pessoa que é voluntária tem que assinar um termo, né? De que aquele serviço é voluntário, até para evitar futuramente questões ligadas a ações trabalhistas. No direito existe até uma diferença sobre o que seria voluntário e o espontâneo, né? E qual que é essa diferença? Eu andei vendo alguma coisa assim, tudo não é muito consensual, mas eu achei uma definição interessante, que o voluntário, o espontâneo seria algo que nasce bem dentro, ele não precisa de uma motivação exterior. Ele é espontâneo, ele nasce. Já o voluntário, ele não é algo que você faz obrigatoriamente, mas ele precisa de uma motivação, de um estímulo. Então, eu pegaria um exemplo bem cotidiano, né? Alguém que você gosta te pede um favor. Você tem um dever moral pelo que você ama a pessoa, pelo que você gosta de fazer. Então, você voluntariamente faz. Mas não foi algo que surgiu espontaneamente. Entendi. E existe aquele desejo de espontaneamente você fazer sem que ninguém te pedisse. Então, eu vejo que a espontaneidade, no sentido da gratuidade, ela é um passo além ainda do voluntário. Então, vamos dizer, nesse sentido, gratuidade está muito mais para a espontaneidade do que para um voluntariado, né? Sim, eu vejo. Tá, correto. Bom, eu tenho aqui a participação da Graça Andreata. É muito bom o trabalho voluntário, espontâneo,
quando não é esmola. Transformar o voluntariado em esmola é tirar a dignidade do povo. É bom fazer com o povo e não tanto para o povo. Algum comentário do fazer com, do motivar, do criar comunidade, do fazer para? A consciência de que quando eu faço com, esse gesto tem um sentido muito mais nobre, muito mais amplo do que quando eu faço para, né? O para dá uma sensação, tipo assim, eu sou superior a você, você precisa de mim e eu estou fazendo para você. Agora, quando eu faço com, aquele que recebe e aquele que pratica o ato crescem juntos, né? No fazer com, o laço de solidariedade que nos une é muito maior, né? Muito, muito. E até porque você sozinho também, até para fazer o para, você sozinho não faz muita coisa, né? Você precisa dos outros. Daí é que a gente faz uma grande distinção, vamos dizer assim, entre a solidariedade dos cidadãos e determinadas práticas políticas para. Ou seja, talvez se objetive sempre alguma coisa em troca, o voto, o reconhecimento e etc. Né? Bom, Graça Andreata, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. A Vânia Brandão diz o seguinte, são por atitudes assim de gratuidade que ainda acreditamos no ser humano, quando ele sabe praticar de coração a gratuidade. Isso aí, Vânia, fraterno abraço, muito obrigado. A Fátima Silva diz o seguinte, a gratuidade pede nossa resposta. O Papa Francisco faz apelo à solidariedade contra o capitalismo selvagem. Ele visitou a casa de acolhida aos pobres Donde Maria e dizia, todos nós precisamos voltar a descobrir o sentido da doação, diz o Papa Francisco. Algum comentário, Ivna? Sim. O Papa tem dado um show nisso aí, né? As falas do Papa são sempre convocatórias. Ele sempre está convocando, ele está causando estímulos, né? Acho que a gente está numa sociedade tão apagada desse ponto de vista da atitude. Ela fica tão no mundo a gente vai poder falar mais para frente, no outro bloco, provavelmente, sobre essa coisa. A gente está tão no mundo virtual, o mundo de ficar admirando as coisas, de acharem bonitas, mas a atitude tão pouco. E eu falo isso, né? Na JMJ, uma das falas mais marcantes do Papa numa das missas lá realizadas na Polônia foi quando ele convocou o jovem e falou assim, sai do sofá, sai da tela azul, e aí a tela azul, a TV, o tablet, o seu smartphone, e vai fazer, coloca a sandália nos pés e vai caminhar. Tem muito a ser feito no sentido missionário, no sentido da solidariedade, no sentido do voluntariado, da espontaneidade, o que quer que seja, né? No sentido da mobilização. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que foi anterior à de Cracóvia, ele convidava os jovens a saírem da sacada. Ou seja, não assistam à vida da sacada de suas casas. É preciso participar da vida, né? Ou seja, criar laços de solidariedade onde estudamos, onde trabalhamos, enfim, fazendo um mundo de fato humano, né? Por isso, talvez, a expressão dele, né? A solidariedade ajuda a amansar o capitalismo selvagem, né? Bom, a senhora faz uma campanha, né, sobre a doação e que tem como lema, curtidas não salvam vidas, atitude sim. O que significa agir com atitude? Essa campanha ela surge no momento em que eu estava trabalhando, vendo minhas notificações no Facebook. Eu participo de um grupo de mães no Facebook bem forte em Belo Horizonte, e nesse grupo uma mãe narrava sua angústia de o filho estar com um possível diagnóstico de leucemia e que precisaria de um transplante de medula óssea. E esse garoto, com 1 ano de idade, a idade do meu filho caçula, na hora que eu vi aquilo, me causou uma identificação muito forte com a causa dela. E eu fui tomada naquele momento de escrever o famoso comentário, colocar aquelas emoções, a mãozinha com o coração, que é muito comum nesse mundo virtual, né? Só que quando eu estava para dar o enter na postagem, eu senti uma doce voz, assim, que para mim é a voz do Espírito Santo, dizendo assim, olha, não adianta você fazer isso. Isso aí não vai resolver nada. Essa curtida, o seu comentário, isso não salva a vida. Se você não for o hemocentro, se você não fizer o seu cadastro para ser uma possível doadora de medula, isso não vai resolver. Então, eu nem resolvi. Eu deletei o meu post, eu não postei. E no meu silêncio, era uma sexta-feira, na segunda-feira eu fui ao Hemominas para fazer o meu cadastro de doação de medula. Foi a partir de então que, pelo fato de eu escrever também em blogs femininos, voltados para a maternidade, eu decidi fazer um artigo, o artigo desencadeou uma campanha. Então, a ideia é, curtidas não salvam vidas, atitude sim. Que interessante. Então, veja bem, eu acho que o mundo virtual
pode aproximar as pessoas, é verdade, ele pode potencializar muita coisa que a gente tem na vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, as relações ali, elas, vamos dizer assim, eu acho que elas estão aquém do face a face, sabe? Elas, falta algo, falta vida. Não que eu seja contra o mundo virtual, ele potencializa muita coisa na nossa vida. Mas, por exemplo, eu colocar um comentário, uma oração, é interessante, faz bem para as pessoas. Mas se eu toco a mão da pessoa, se eu rezo, vamos dizer assim, na presença, olhando nos olhos, é diferente, né? É diferente. Você precisa tocar a realidade, né? Quando é possível, né? Às vezes não é possível, né? Às vezes uma pessoa que está numa causa, numa situação distante, né? Essa história de virtual e real, ela talvez para a geração aí, eu estou com 41 anos, a geração, ela ainda tem uma distância, mas para essa turminha nova que está chegando aí, essa famosa geração Z, nascida de 92 para cá, eles não sabem muito distinguir o que é virtual e real. Para eles é uma coisa só, não existe essa separação como existe para a gente. Seguramente. Né? Então, a gente tem que compreender que eles são duas coisas que precisam caminhar juntas, não dá para ter essa separação. Então, o convite é sair desse ambiente virtual que eu estou chamando aí da tela azul para a ação concreta. Porque tem coisas que não dá para se resolver no mundo virtual. Você não vai conseguir tratar uma leucemia no mundo virtual. É isso que eu quis dizer. Então, entre uma curtida no mundo virtual e uma atitude no mundo real, há uma distância. Muito grande. Mesmo que sejam ações que caminham paralelas, né? E foi interessante quando a gente lançou a campanha, tinha gente que falava assim, eu estou curtindo, mas eu já fiz meu cadastro. Bom, eu estou curtindo a sua reflexão, mas tem que chamar o interface. Isso. Bom, acreditar é essencial, mas ter atitude faz toda a diferença. Nós vamos conversar mais sobre doação voluntária. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.